a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus quem disse isso. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode prescrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por esta fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Linda, né? Essa lição, vocês vão poder perceber ao longo do nosso estudo de hoje a presença, né, justamente do que foi dito aí, do que foi lido. É muito interessante essas, entre aspas, casualidades, né? E como ela vai vestir no que a gente vai estar lendo, né? No que a gente vai estar estudando. Realmente, Jesus veio trazer em palavras a beleza do que é tudo isso que Deus nos proporciona. Então, a gente não está abandonado, a gente não está assim, ao Deus dará, né? Falando uma linguagem bem informal. Então, isso é muito, muito importante. Realmente é muito bonita essa lição. Muito bem, então, convido a todos nesse momento que todos nós elevemos nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, lembrando da responsabilidade que Ele tem sobre nós e do quanto nós devemos a Ele. A começar pelo convite de estarmos aqui reencarnados para que possamos tomar o rumo ao desenvolvimento, à evolução. Querido Mestre Jesus, hoje que temos um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de mente aberta sobre as verdades espirituais, sobre a razão de muitas coisas acontecerem, inclusive de estarmos aqui nesse planeta, tendo essa experiência, nós nos alegramos muito, porque isso nos dá um horizonte muito mais aberto de compreensão. E mais uma vez, nos reunimos para que possamos alargar mais ainda esse horizonte. Obrigado, querido amigo. Obrigado aos amigos espirituais que estão sempre presentes em nossas vidas, com uma chuva de bênçãos, nos auxiliando, nos tomando muitas vezes pela mão e levando, conduzindo-nos ao nosso melhor. E também damos as boas-vindas, não somente aos encarnados que aqui estão, mas também
a todos os desencarnados que conosco vêm aprender. Obrigado, querido amigo Jesus, obrigado, amigos espirituais. Em vosso nome, nós damos por iniciada a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Ana Paula já deu boa noite para a gente, então, boa noite, Ana Paula. Muito bem, o tema de hoje é o Livro dos Espíritos, na segunda parte, tratando do mundo dos espíritos, e nesse capítulo 11 que nós vamos estar vendo, vamos estar estudando, é sobre os 3 reinos, né? E claro que por 3 reinos, a gente está falando dos reinos minerais, planta, vegetais, né? E animais. Bom, reino significa domínio, né? Mas a biologia classificou dessa maneira, então a gente pode entender como sendo assim a divisão de tudo que existe aqui no planeta. Então nós podemos dizer dessa forma. Os espíritos, eles não foram contra essa denominação. Ao contrário, eles deram mais ênfase, ou pelo menos eles aceitaram essa nossa classificação. Então é muito interessante ver isso, como que está toda essa composição aqui no planeta, que nós estamos falando aqui do planeta físico, esse que nós estamos hoje tendo a referência, que estamos vivendo, convivendo, a nossa casa, a nossa base, onde nós colocamos os pés, onde a gente está plantado, né? Apesar de não estar imóvel, né? Mas onde a gente está aqui. Então, vamos começar dos mais simples, passando e assim, aumentando a complexidade. Não é segredo para ninguém, absolutamente, que nós convivemos com os minerais, convivemos com as plantas e convivemos também com os animais. No grupo dos animais, ou no reino dos animais, biologicamente falando, nós fazemos parte, porque tudo aquilo que tem um animal, um mamífero, nós também temos. Então, a nossa escalada evolutiva, em termos assim da evolução física, ela veio dos mamíferos, né? Então, nós somos mamíferos na nossa classificação. E se for ver bem, digamos, o que um cachorro tem, nós temos. Ele tem um sistema de locomoção, são 4 patas, nós temos 2 pés. As mãos tiveram outro desenvolvimento para que a gente tivesse outras habilidades. Ele tem pulmão, nós também temos. Ele tem boca, nós temos. Ele tem um sistema digestivo, nós também temos. Então, pensando bem, nada difere. Ele tem órgãos que se comunicam com o resto desses reinos, né? E que são a visão, o olfato, a audição, ainda que ele tenha mais apurado, ele escuta o que nós não escutamos. Então, a faixa de percepção dele, em termos auditivos, é superior à nossa. Visão, mesma coisa. E assim vai. Então, cada um tem a sua característica, tudo, mas no fim das contas, é mais ou menos o mesmo mamífero, o mesmo animal. Então, nós pertencemos, sim, ao reino animal do ponto de vista físico, né? Então, essa classificação, nós temos os minerais, temos as plantas e temos os animais. E aí foi chamado de um quarto grupo, o homem, né? Como foi estudado aqui. Então, mas na verdade nós estamos ali junto com os animais. Então tem o homem. Por quê? Porque o homem tem características diferentes. E aí nós estamos falando não só no físico, mas estamos falando também no algo assim mais subjetivo, a inteligência, então o que não é físico, né? Então inteligência, são os conceitos, o pensamento e assim vai, assim por diante, né? Mas nós vamos falar até da própria alma, ainda que os animais a tenham, né? Vamos também falar da metempsicose, que é
o nome que se dá à reencarnação da maneira como a sociedade entende, não como o Espiritismo fala, né, ensina. Então, a metempsicose, a gente vai ver que é a transmigração das almas, né, ou dos espíritos. Mas vamos mais para frente a gente vai estar falando disso aí, né? Vamos começar com os minerais. Bom, os minerais têm uma característica que eles basicamente é formado de matéria inerte. Então, ele não cresce, ele não diminui, ele não, enfim, ele tem uma força de coesão que mantém ele unido, até que uma outra força superior a essa união venha e desfaça ele, né? Então, os minerais são basicamente isso, né? Eu lembro que quando era criança, não sei por que cargas d'água, tinha dentro do filtro, que naquela época tinha um filtro de água, tinha uma pedra, né? E, e aí tinha-se a crença que aquela pedra foi colocada bem menor do que ela era, né? E para mim era algo assim impressionante, uma pedra crescer, né? Imagina. Então, são coisas que as pessoas que não têm conhecimento, são ignorantes, né, da geologia, assim, do que se trata assim, dos minerais, acabam formando ideias aí que não tem nada a ver, né? E aquilo durante muito tempo cresceu comigo, até que um ponto eu falei, não, mas não é possível, como é que pode crescer? Não está vivo, né? E isso foi uma daqueles grandes, esse foi um dos grandes questionamentos meus da infância, né? Então ele tem uma força mecânica, essa força que mantém a coesão, essa força que mantém ele mantém a sua estrutura. Então os minerais são basicamente isso, né? Aí depois nós pulamos para outro reino, que é o reino das plantas. As plantas têm algumas características também, e elas diferem do reino animal, porque elas têm características, desculpa, mineral, porque elas têm características diferentes. Então, o que a gente começa a perceber? Que há uma evolução, começando por parte dela é matéria inerte, então ela é mineral parcialmente falando. Ela tem na sua composição minerais. Outra coisa também, ela tem vida orgânica, porque ela gera uma vitalidade durante a sua vida. Ela demonstra que está viva porque ela tem uma vitalidade. Então, ela tem um fluido que é a diferença entre uma planta viva e uma planta morta, ou então uma planta viva e um mineral. Então, ela tem essa vitalidade. Então, apesar dela ter essa vida de mineral, ela tem essa vida orgânica e tem essa vitalidade. Ela recebe impressões físicas. Ela está sujeita a chuvas e trovoadas. Ela oscila conforme as estações do ano, por exemplo, né? Então, ela reage às estações do ano. Mas ela não tem percepções. Ah, mas peraí, como é que ela sabe que tem que florir na primavera? Porque ela tem impressões físicas. Ela não tem percepções. Ela não tem um calendário como a gente tem, que vai lá e verifica na folhinha, porque a gente desenvolveu a folhinha por observação, que a gente viu que a cada tanto tempo mudavam as estações, né? Principalmente nos países do hemisfério norte, onde as estações são mais definidas, que se utiliza muito isso, né? Então, a planta não tem percepções. Ela também não sente dor. Já teve gente que falou que aproximava uma tesoura e conseguia, através de um aparelho, perceber a dor que a planta sentia, tal. Mas até que realmente seja apurado isso, a gente fica com a informação de que ela não sente dor. Quando alguém corta, ninguém nunca escutou nenhum tipo de manifestação de dor, né? Então, a gente assume que ela não tem dor. Então, apesar de ser orgânica, ter vida, tudo, mas ela não tem esse sentimento. E ela possui instinto. Mas como instinto?
os espíritos chamaram de instinto mecânico. Por quê? Porque houve uma insistência por parte de Kardec, falou, mas como, não, né? Como é que pode? Porque tem planta que você percebe, ela tem movimento, né? Uma mosca pousa nela, ela fecha as folhas, que é uma planta carnívora, né? Classificada como planta carnívora. Tem aquela dormideira, né? No Brasil se chama dormideira, que é a mimosa púdica, né? Ou mimosa pudica. Aí toca nela, ela se fecha, ela forma que ela tem um movimento. Então, aí ele falou, isso é um instinto puramente mecânico, é a reação a algo externo, né? Então, ela tem a sua reação. Então, isso é puramente mecânico. Ela não tem nada que seja assim voltado para o racional. Então, essa é a planta. Agora nós evoluímos um pouco mais e vamos aos animais. E aí também tem, apesar de não ter sido falado no Livro dos Espíritos, ou mesmo nesse nosso estudo, mas tem os insetos também, que estão nesse grupo, que são animais. Tanto que os veganos não consomem mel porque vem da abelha, a abelha é animal. Então, tudo que seja nesse sentido, né, que tem locomoção, que tem vida própria, é animal, né? Então é isso aí. Esses animais, estão aqui alguns exemplos, né, e outros que não estão aí, que têm algumas características. O que eles possuem, né? Ah, peraí, eles já têm algo mais do que as plantas. Eles estão num patamar um pouco acima. Eles têm uma inteligência instintiva e, portanto, limitada. Vamos entender um pouquinho mais o que é essa inteligência instintiva, né, à medida que a gente for estudando um pouco mais. Ele tem consciência da sua existência e da sua individualidade, tanto que ele marca o território, né? Ele busca se acasalar, ele busca se alimentar. Isso ainda que não seja consciente como nós, que podemos elaborar teorias, pensamentos, né, sobre a nossa existência, ele sabe que ele existe. Tem dor, tem tudo, tem um monte de coisa aí que mostra para ele, estou vivo. Ele não é que nem aquela frase, penso, logo existo. Não, ele existe porque existe e pronto, ele tem ali consigo, né? E sabe que é um indivíduo também. Tanto que ele briga por isso, ele sabe que num grupo ele é alguém que está ali, ou alguma coisa que está ali fazendo parte, né? Ele tem meios de comunicação instintivos e circunscritos à raça, àquele grupo, né? Às vezes até não necessariamente a raça, mas grupos diferentes, mas tem uma maneira de se comunicar. Se for pegar as abelhas, a dança dela, ela fala exatamente onde que tem a fonte de néctar, a fonte de água, enfim, ela sabe e ela comunica. Alguém vai lá, descobre e vem. Ou então, para achar um novo local para ela se reproduzir, para a colônia ir para lá, né? Então, ela vai, visita, depois ela volta e avisa a colônia. Encontrei um lugar. Outras vêm e falam que também encontraram. Tal. E ali elas elegem o lugar que elas vão, dependendo da frequência com que a informação chega, por exemplo. E através da dança. Outro é através do uivo, outro através do miado, outro através de um som que o golfinho faz, que só ele sabe. Outro, enfim, cada um tem a sua maneira de se comunicar no seu meio, no seu grupo, circunscrito ao seu grupo. E isso é instintivo, né? E se a gente pegar um pássaro, por exemplo, ele aprende a cantar com outro, por imitação. Ele vai aprende, né? com os antecessores dele, né? Então ele vai, antecessores, é isso. Então ele vai aprendendo. Então os animais têm essa característica, que não tem nada a ver com planta. A planta não faz nada disso. Para ela se reproduzir, ela precisa de um agente polinizador, por exemplo. Então ela dá as flores e aí ela atrai polinizador, ele vai lá, faz a fecundação daquela flor, né? Tem lá o gameta masculino, feminino, tal, e vira, né?
aquela flor ela é fecundada e aí gera um fruto, um caroço, lá, uma semente e tal, e vai reproduzir. Então, ela precisa daquilo dentro do sistema que ela está ali. Ela não sai correndo atrás de uma outra planta e acasala com a planta. Não, isso são os animais. Então, nessa escala evolutiva, a gente está vendo, evolutiva em termos de reinos, né? Então, a gente está vendo ali a importância dos minerais, tem que ter uma importância. Qual que é aquela? É formar a base do planeta, é servir de parte da alimentação, para a composição das plantas e dos animais. Pronto, essa é a função do, né? E também abrigo para os animais, tal, e outras coisas que vêm, né? E para o homem arte, enfim, um monte de coisa. Aí vem os animais e já são um passo à frente dessa evolução de reinos. Desculpa, eu falei as plantas, né? Então, minerais, plantas e agora os animais. Então, essas são as características dele. Eles têm meios de se prevenirem e exprimirem suas sensações. Eles podem ser agressivos quando alguém bate nele, podem ser amorosos quando faz um carinho, quando dá comida, quando, enfim, conquista ele, né? E acabam sendo assim, fazendo um trabalho de cooperação com outros animais, com seres humanos, né? Então eles têm todo assim, um comportamento, né? No que diz respeito a isso. E a liberdade deles, a liberdade de ação é limitada. O homem, ele, antecipando já um pouco, né, desse quarto grupo, né, que está dentro do reino animal, ele já tem uma ação ilimitada, do ponto de vista assim, geográfico. Ele vai construindo meios de poder avançar mais e mais, né, na geografia do planeta. Já os animais, eles têm alguma limitação. Por exemplo, o macaco que está aí, o chimpanzé, ele não consegue nadar, né? A ave também, algumas conseguem sim entrar na água e sair, né? O peixe não consegue viver fora d'água. Enfim, tem a sua ação limitada lá para cada tipo de grupo, né? Agora, uma pergunta que vem assim, afinal, os animais têm alma? Né? Ainda falando desse grupo, né? Aí a gente pensa e vem aqui no Livro dos Espíritos, a propósito, os três reinos, ele começa na questão 585. Como todos nós sabemos, esse é um estudo, assim, a Suelen costuma dizer que são os melhores momentos, né? É o resumo do que nós estamos estudando. Então, quem é do que a gente está assim, abordando? Porque se quiser realmente saber mais a respeito, aí tem que saber e ver a beleza da explicação, e não uma coisa assim mais geral, mais assim superficial, como nós estamos vendo agora, né? Dentro de um pouco tempo e um capítulo inteiro, né, falando. Então, a beleza disso que a gente vai entendendo aqui bem mais, né? E aí, quando ele pergunta, os animais têm alma? Dá até vontade de ler aqui, né? Depois a gente vê aqui, né? Senão vai ficar procurando, mas está aqui na minha frente, no Livro dos Espíritos. A resposta é sim, os animais têm alma. Oh, mas peraí, como é que é isso? A gente imagina que somente o homem tem alma, né? A classificação humana, né? A humanidade tem alma. Mas aí, se a gente começa só agora, e não mais para frente, nem muito mais para trás, mas só pensando agora, com o conhecimento que a gente tem, a gente já começa a ver alguns reflexos. Por exemplo, voltando aqui um pouco, o que a gente vai ver? Que os animais possuem inteligência, consciência de sua existência e sua individualidade. Opa, para ser individual, tem que ter, para ter essa consciência de individualidade,
tem que ter um algo mais. Tem que ser mais do que uma planta. A planta não sabe que ela é um indivíduo. Não importa se ela é aquela árvore enorme, centenária, que está numa floresta, é aquela sequoia, né, que a gente conhece, que é talvez a maior árvore que se tem notícia aí, viva, né? Está lá aquela árvore enorme e tal. Ela não sabe que ela é única, não que ela é única, mas que ela é um indivíduo. Já o animal sabe disso. Agora, para ele ter isso, ele tem que ter algo mais. Ele tem que ter alguma percepção disso. Então, ele tem sim uma alma, ele tem a sua individualidade. Agora, que tipo de alma é essa? Né? Ela é muito inferior à alma humana. Mas como assim? Como que uma alma pode ser inferior? No desenvolvimento, no crescimento, na evolução. Então, quando a gente falou que existiam no planeta 3 reinos que a biologia determinou, né? Os estudos determinaram, a ciência determinou, então ela está falando do físico, desse palpável. Né? Agora, não importa se está vivo ou não, mas são 3 reinos. Agora, quando se trata do homem, que está inserido no reino animal, ele tem algo mais. O que ele tem? Ele tem uma alma. Ah, mas peraí, o animal também tem. Mas existe uma diferença entre um e outro. Então, quando se fala inferior à alma humana, está se falando sobre evolução da alma, evolução do espírito. Então, não é mais físico. Nós podemos mudar muita coisa. Aliás, tudo muda. O que tem de mais certo é que nada é estável, nada é definitivo. Tudo está mudando. Se a gente pegar o planeta, não precisa ir muito longe, não. 500 anos atrás, pegar uma fotografia do planeta que era naquela época e agora é outro planeta. Quem sai daquele e vem para cá, acho que foi para um outro mundo, porque é tudo mudado. Se vai mais para trás ainda, mais mudança, mais para trás, mais mudança, e mais, que não somente nos animais, porque mudou pouco de 500 anos para cá. Mudou alguma coisa que o homem acabou mexendo. Hoje nós estamos trabalhando na engenharia genética, hoje nós estamos trabalhando na seleção de espécies. Nós trabalhamos um monte de coisa. Então, nós mudamos um pouco a geografia a nós, assim. Mas, tirando isso, mudou pouco. O homem é o mesmo homem de 500 anos atrás. Configuração e tal. A moda mudou, mas o homem é o mesmo. Né? Os animais, praticamente os mesmos. Agora, se for mais para trás ainda, a coisa mudou muito. Então, nada é estável do ponto de vista assim, de mudança, imutável. Tudo está mudando. E nós também mudamos, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, nós como alma, somos superiores à alma dos animais. Principalmente considerando que um dia fomos animais. Nossa, mas que vergonha eu ter sido animal. Isso é ofensivo. Eu não quero saber disso, eu não quero ser animal. Eu prefiro achar que Deus me criou assim, desse jeito. Ainda que ele tenha usado barro, usado toda essa, essa maneira de se exprimir, né, que a gente entendeu, porque o meu orgulho não permite que eu tenha sido um animal. Mas a verdade é que nós evoluímos desde lá atrás. Aquela força que unia o mineral foi evoluindo até chegar na planta. E a planta foi evoluindo até chegar no animal. O animal foi evoluindo até chegar no ser humano. Então, não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho, que nós, para chegar onde nós chegamos, foi muito tempo e muitos planetas. Pode ter certeza disso, porque nós não fomos criados nesse planeta. Certamente nós já passamos por vários. E aí, esse planeta estava em condições de nos receber, então nós viemos para cá. Então, nossa alma, ou nós como alma, temos uma diferença da alma dos animais.
ixi, agora a gente vai começar a entrar num ponto que é delicado. E se a gente se alimenta, então, de um animal, a gente está se alimentando de alguém com potencial de ser um ser humano? Infelizmente é, né? Mas a nossa natureza ainda, né, fez com que a gente tivesse esse histórico de se alimentar de outros animais. Corpo. Isso. A gente não se alimenta da alma, se alimenta do corpo, né? Então, nesse crescer tudo, nesse evoluir, e naturalmente que a gente vai mudando os conceitos, porque nada é estável, não tem inércia para sempre. Pode parar um pouquinho para tomar fôlego, mas vai mudar, e vai mudando, e tudo muda, né? Aí, por quê? Porque essa individualidade, essa alma, esse princípio que os animais têm, ele sobrevive ao corpo. Ele já é um indivíduo. Ele vai se transformando já. E aí ele vai adquirindo essa maturidade espiritual. Ou pelo menos essa maturidade dessa alma até chegar na categoria hominal, ou em espírito, né? Então, ele vai conservando essa individualidade. Durante um tempo, ele é coletivo. Ele é um princípio que está coletivo. Você pega um cardume, tem lá, o cardume é uma unidade ali, né? Assim como nós, como células, temos também dividido aqui tudo, está tudo ligado no nosso corpo aqui. Então, é como se o cardume fosse umas células daquele corpo, daquele coletivo, aquele corpo coletivo, dando um exemplo dos peixes. Mas podem ter mais um monte de outras coisas, os insetos e tudo. O fato é que vai evoluindo, até que tem a sua individualidade. E a partir disso, aí segue esse indivíduo progredindo, evoluindo, sempre. Olha que beleza. É uma coisa assim, eu diria poética, se a gente vê com esses olhos. É uma coisa realmente que cada vez que eu penso nisso, cada vez que eu leio isso, cada vez que eu estudo isso, mais me fascina esse crescimento, essa evolução a que nós estamos submetidos, né? Então, mas também ele não tem a consciência ainda. Ele não tem o livre-arbítrio, ele não tem o senso moral e nem responsabilidade ele tem. Porque a responsabilidade só chega quando ele conquista, veja bem, ele conquista. Por isso que a gente tem que ter orgulho. Nós conquistamos o nosso livre-arbítrio. A partir dessa conquista, nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E aí nós podemos ter responsabilidade sobre os nossos atos. Até então, pode fazer o que for, que ele está dentro dos padrões dele, porque ele não tem a consciência ainda. Ele não tem como avaliar se ele está fazendo certo ou está fazendo errado. Eu lembro uma vez, numa palestra, bastante tempo atrás, era uma casa espírita bem pequenininha, né? E no interior, e aí depois a gente estava conversando, e uma das pessoas lá falou assim, eu detesto chupim. Bom, chupim é aquele pássaro que coloca ovo no ninho do tico-tico. Então, o que ele faz? Ele joga o ovo para fora do tico-tico e coloca o ovo dele, que é muito parecido, né? E dali nasce um chupim, né? E aí, por isso tem até o nome de chupim por causa disso, né? Porque ele se aproveita do outro, né? Do nosso ponto de vista. E aí vai essa nossa amiga e fala, olha, eu detesto o chupim, porque como que ele pode fazer isso? A pobre da mãe joga fora o ovo, coloca outro e tal. Aí eu falei, olha, eu não sei se dá para a gente falar dessa maneira. A gente está humanizando o pobre do chupim. Quando ele é um animal, que ele não tem consciência, ele desenvolveu na sua forma de sobrevivência, utilizar um outro animal que faça aquilo que ele deveria estar fazendo, né? Então, coloca o ovo, aí o que acontece? Choca, se tiver mais ovos ali, que vão chocar, os pobres, os pequenos lá, como tem um bico menor, um corpo menor,
vão ser menos alimentados, seguramente vão morrer, né? E fica só aquele chupim, que vai ser o filhote único, e a mãe cuida dele o tempo todo. Então, no interior, aqueles que estão no interior sabem, já viu aquele tico-tico, a mãe tico-tico pequenininha, e atrás dele aquele chupim enorme, e ela alimentando ele, né? Que ele é um saco sem fundo. Então, o que, que tem de lição aí? Primeiro que foi como é que o chupim desenvolveu, a mãe chupim desenvolveu a maneira de perpetuar a espécie. Segundo, que também ela está controlando a proliferação demasiada do tico-tico, que ele é muito produtivo. Ele tem, né, acho que só perde para o pardal, né, de tanto que tem. Então, tem uma função ali, uma função no contexto geral. E isso é bonito de saber, isso é bonito de ver. Então, ele não tem consciência, ele não está fazendo nada errado. Ele não tem livre-arbítrio, fala, não, eu não posso fazer isso porque eu estou ceifando vidas. Mais umas 2 ou 3 pensadas dessa, todos os chupins do mundo, e não ia ter, do mundo não, de onde ele vive, né? Nunca ia desaparecer aquela espécie. O chupim desapareceria. Então, não tem isso de ter a maneira com que ele desenvolveu a sua sobrevivência. Então, não tem nada errado. O animal, tudo que ele faz de acordo com a sua maneira de ver o mundo, né? Os seus instintos, né? Esse é o grande ponto da coisa, é o uso do instinto. Então, o instinto vai mostrar ele que é um tipo de inteligência que ele tem, e ele reage a isso. Então, ele tem basicamente 2 sentimentos. Ele tem medo e tem prazer. O medo faz com que ele se defenda, com que ele corra, com que ele faça... Enfim, ele se mantenha vivo. É uma lei de conservação para ele. E o prazer, ele continua fazendo. É o comer, é o dormir, é o se limpar, é o que mais? Se limpar no caso do gato, né, por exemplo. É o reproduzir. Então, tudo isso essas são basicamente as classificações. E aí é interessante que depois nós vamos entrar no reino hominal, quer dizer, não no reino, vamos entrar no homem, né? Esse outro ser que convive aqui no planeta, e a gente vai perceber que muitas das coisas que ele faz, apesar de ele ter o livre-arbítrio, ele utiliza, ou se utiliza a benefício dos seus instintos, que estão nessas 2 categorias, né? Que é o medo e o prazer. Então, satisfaz essas 2 coisas. O medo, ele se livra, né, daquilo, ele procura se conservar, e o prazer, que é o que vai levando ele a tomar algumas atitudes. E depois, mais para frente, nós vamos falar de vontade, né? Mas isso é outra... por agora, vamos deixar como está aí. Então, ainda falando dos animais, os animais após a morte, o que acontece com eles? Então, veja só, a gente passou por todas essas, pelos reinos, né? E estamos agora na divisão do reino animal entre os animais e o homem. Então, estamos falando só dos animais. Então, o que acontece após a morte? No filme Nosso Lar, a gente vê cachorro, né? Mas também a gente lê André Luiz e vê animais, e sabe da presença de animais. É cavalo, é cachorro, é perfeitamente normal. E a gente vai entendendo que eles não têm a erraticidade como nós. A nossa erraticidade, ou seja, o intervalo entre uma encarnação e outra, um dos grandes motivos é da gente avaliar como é que foi a reencarnação, ou sofrer as consequências de como foi a nossa encarnação ou reencarnação, né? E a outra é de se preparar para a próxima encarnação. Então, a erraticidade tem uma função bem definida no que diz respeito aos homens. Já o cachorro, o cavalo, a ave, enfim, o animal, de uma forma geral, ele não tem a erraticidade
a importância da erraticidade como nós. Ele fica aguardando a oportunidade dele, mas não está avaliando nada, porque ele não tem ainda meios para isso. Ele não está planejando nada, porque ele também não tem meios para isso, né? Então, eles são grupos por raça, até que mude para outras, claro, né? E são mantidos por espíritos que têm essa tarefa, que têm sob responsabilidade essas tarefas, de manter os animais a ponto depois de irem para outra experiência, né? Física. Então, não dá tempo de entrar em relação com outras criaturas, como o homem na erraticidade faz. Então, ele interage com outras. Ele vai para locais, ele fica em locais onde ele vai estar se relacionando com outros indivíduos como ele. Então, a reencarnação no animal é quase que uma sequência, é o próximo passo. Desencarna em seguida, ou na primeira oportunidade, tendo oportunidade, vai e está reencarnando. E aí, os espíritos estão tomando conta desses seres que não podem tomar conta por si próprios. Nem nós sabemos direito tomar conta da gente. Tanto que a gente tem como ajudante, entre aspas, né, no sucesso da nossa ajuda, né, no sucesso da nossa reencarnação, é um espírito protetor, né, que está o tempo todo, desde o planejamento até o desencarne, e depois lá ele está incumbido de nos ajudar a ter sucesso. Isso falando de que esse é líquido e certo. Fora os familiares, outros que participaram do planejamento reencarnatório, tantos outros que estão com o mesmo objetivo, que nós tenhamos sucesso. Então, assim como os animais que têm os responsáveis para que eles tenham sucesso na sua evolução, nós também temos, né? Claro, respeitadas as proporções, os níveis, né, de cada um. Bom, alguns permanecem lá tendo algumas tarefas auxiliares, como é o caso que foi tirado aqui do livro, do filme Nosso Lar, que é visível, a gente vê animais lá, poxa, tem animais, né? No mundo espiritual tem animais, tá? Então tá aí o motivo, eles acabam auxiliando. Então tem animais que conseguem, por exemplo, intimidar espíritos para ir num local onde de muito sofrimento, de muita dor e também de muita ignorância, para não falar maldade, né? Então, para se proteger, utilizam os animais para intimidar esses espíritos, né? E aí, mais para frente, a gente vê a lei do progresso, que também está relacionada com isso. Só que já é um salto mais para frente no Livro dos Espíritos, é o capítulo 8º, que fala da lei do progresso, porque mais para frente nós vamos ver as leis naturais ou leis divinas, para que a gente possa entender o que é isso. Leis às quais nós estamos subordinados. Então nós não temos como escapar disso, porque é a ferramenta nossa de crescimento. São essas leis, essas regras, né? E dentre elas está a lei divina do progresso, a lei do progresso, né? Então, todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Isso é uma lei, que nem lei da gravidade, que nem lei da ação e reação, que nem a lei... Tudo que é lei que está aí, que não tem jeito, que aquilo lá é assim, é uma equação, aquilo é líquido e certo. Nós também temos, dentro das leis, a lei do progresso, e nós estamos sujeitos, todos os seres. Então, agora a gente já vai voltar um pouco mais, né, no nosso tempo aqui, quando a gente falou, tem os 3 reinos. Então, esses 3 reinos também estão sujeitos à lei do progresso. Então, tudo isso vai estar, passo a passo, levando à perfeição, levando à felicidade. Hoje, o nosso estágio evolutivo
de espíritos é de espíritos imperfeitos. Ah, mas peraí, nós estamos sofrendo tudo isso porque nós fizemos errado? Não, não. Nós estamos sofrendo, que estamos sofrendo por imperfeição. Porque quando a gente tiver a perfeição, o domínio dela, nós formos perfeitos, nós não vamos mais sofrer. Então, isso são os espíritos que nos dizem. Mas tudo isso subordinado à lei do progresso para que a gente seja levado à perfeição. E os homens, quer dizer, os animais, como o homem, também progridem. Então, a gente falou disso, é uma pincelada e tal, e não é nesse planeta. Esse planeta, assim, mudança para até chegar no hominal, né? Tem muitos planetas por aí, planetas sendo produzidos agora, estão em situação que estava o nosso planeta há 4 bilhões de anos. Está hoje. Então, então desse planeta primitivo até o nosso, tem uma infinidade, tem uma gama enorme. Do nosso planeta para planetas felizes, tem outra infinidade. Então, tem planeta para todo gosto. Onde a gente puder e precisar reencarnar, nós vamos, por uma necessidade de progresso. Ah, não, mas espera aí, e aquela história de que tem gente que permanece no planeta porque, por opção, ele quer continuar, ele podia estar em outro planeta. Ah, um exemplo, tá? Vamos falar então de Dr. Bezerra de Menezes. Ele quer permanecer aqui. Por quê? Mas tem um propósito, e ele está evoluindo com isso, através do fazer o bem, da construção do bem, de fazer evoluir as pessoas. Então, está progredindo. Então, todos os planetas nos dão margem ao progresso, nos dão ensejo ao progresso. E em todas as categorias, todos os reinos estão progredindo, seja o planeta que for. Agora, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados naturalmente, os animais também são. Então, vocês imaginem, nossa, mas como é que pode? O que tem de errado nisso? Os animais daqui têm algumas características, né? Mas se for comparado com animais dos planos mais elevados, outros mundos, eles podem ter outras características diferentes. Podem, por exemplo, vou chutar aqui, que não é nada impossível, eles se comunicarem com os homens. Hoje, os animais se comunicam com a gente através do quê? Da resposta assim, o que parece sentimento para a gente. Está feliz? Fica perto da gente, acompanha a gente, balança o rabo. Ele tá falando uma linguagem com a gente, demonstrando o que ele está sentindo. Né? Vai saber que tipo de linguagem que tem no outro planeta mais evoluído? Não sei, mas deve ter alguma outra forma. Né? Não vão falar naturalmente, mas sei lá o que pode ter. Mas os animais são mais adiantados comparados com aqui. Por quê? Porque eles também estão em progresso. E a partir daí, desenvolvendo as suas qualidades, a sua alma, ele vai estar já se preparando para outro passo, outro degrau evolutivo. Agora nós vamos falar da metempsicose. Como foi falado, a metempsicose ela é a maneira com que o vulgo, né, usando uma linguagem bem antiga, né, como as pessoas comuns, o dicionário, então, ele utiliza para falar da reencarnação. Mas a reencarnação de uma forma assim, transmigração de alma. Mas o que é isso? É pular de corpo em corpo. Essa que seria, se for traduzir em miúdos, né? Então está aqui, né? O Espiritismo ele nos dá uma outra forma de falar da metempsicose. Ele explica melhor. Ele fala da progressão da alma. Então, é um avançar no progresso e nunca regredir. E não é pular de galho em galho, mas sim tem todo um mecanismo para isso. Um corpo novo para aquela alma poder encarnar. Então,
a metempsicose pode dar margem a pensar isso aí. O espírito humano reencarna no corpo de animal ou vegetal. Caramba, para nós que já sabemos um pouquinho, isso é uma ofensa até. Aí sim, como que a gente pode regredir depois de ter assumido um determinado estágio? Isso é coisa nossa, nós como vingativos que somos e ainda com um monte de coisa e orgulho no meio, né? Aí a gente pode querer que alguém reencarne num animal. Nossa, essa pessoa é um animal, não é um animal, só pode reencarnar na próxima num animal. Pronto, mas isso na minha cabeça, na minha forma de ver. Mas na realidade, segundo as leis divinas, segundo a justiça divina, a gente vai num crescente. Então a gente parte do mais simples, vai elaborando, vai crescendo, em termos evolutivos, chega no homem e não volta mais. Não tem como a gente voltar a ser animal ou voltar a ser vegetal, não existe isso. Então vamos pensar sempre na metempsicose. Se alguém falar isso, você pode até pensar, ele falou no dicionário, está falando a metempsicose, que é a reencarnação do dicionário. Mas eu, através da doutrina espírita, sei que a metempsicose é a reencarnação, nos princípios que nós estamos estudando, né? Então, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e passar a ser um ser humano, já não tem mais relação com o estado primitivo. Ele pode sim ainda agir, sabe, arraigado naqueles instintos, e agir de forma animalesca, né? Mas ele não é mais um animal. Ele é um ser humano. Então ele tem já muito bem definido que ele não volta mais. Ele já entrou num outro estágio. Então não tem mais relação com aquilo que ele foi antes. Aí ele passa para um outro patamar. E mais para frente, ele vai, inclusive, respeitar aqueles que são dos estágios inferiores a ele. Então, mais para frente. Porque até agora ele agiu como um animal, se alimentou de outros animais, e e agora passou para um ser humano e sobrou alguma coisa ainda do estágio animal, né? Algumas, não instintos, mas alguns comportamentos. Então, ele continua, por exemplo, se alimentando de outros animais. Estou usando como exemplo, não quer dizer se eu sou vegetariano, se eu não sou, isso aí não tem nada a ver. É o que a gente está tendo como tema para estudar. Tá? Então, reforçando aqui, o espírito não regride, ele não passa de um estado superior para um inferior. Ele é sempre crescente, é sempre do inferior para o superior. Por isso que a gente fala, então a alma do animal é inferior à alma do homem, porque ele não conquistou, o animal ainda não conquistou tudo isso que a gente acabou de ver, que a gente foi vendo ao longo da nossa explanação, né? Então, essa compreensão da obra de Deus, isso que deixa a gente realmente, pasmo, né? Que há um encadeamento. O homem, ele hoje não tem como compreender, mas tem todo uma coisa assim, tão intrinsecamente ligada, que é maravilhoso. Então, a gente está falando de tudo isso. Eu vou ler aqui uma parte de uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que é a questão 573. Aí ele fala, né, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ele fala instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, é aquela ajuda, aquela melhoria, aquele progresso, né, que está trazendo. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão,
como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Olha que bonito. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Ou seja, nós estamos a serviço de Deus. Hoje, de maneira meio inconsciente, porque a gente não conhece tudo, a gente não tem o domínio sabe, do todo. Estamos longe disso, a gente não sabe nada. Mas o pouco que a gente sabe, a gente já começa a perceber a beleza, a grandeza de tudo isso. Esse encadeamento, esses elos que unem tudo a tudo. É uma coisa assim fantástica. Aí quando a gente vem, né, sobre, também aqui tem uma outra parte, a 540, né, questão 540. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Está vendo? A gente lembra muito das mesas girantes. Quem foi que mexeu as mesas? Quem que fazia barulho? Quem que fazia aquilo para chamar atenção? Não era o espírito superior que desceu lá do alto e veio aqui mexer com mesa. Deixa para quem gosta de fazer isso. É como o obreiro, aquele cara que é trabalhador braçal, né, que consegue fazer o que aquele pensador, aquele que projetou, aquele engenheiro, aquele não sabe, ele não tem constituição física para aquilo. Então, um tem a capacidade de pensar, de planejar, de projetar, e outro vai e tem a capacidade de executar. Né? Então, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Então, muitos espíritos nem sabem o que estão fazendo, o porquê estão fazendo, mas estão fazendo. Para eles, estão fazendo coisa boa, estão agindo de acordo com o que eles acham que é certo, ou nós achamos que é certo, mas estão concorrendo para um todo. Primeiro, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele mesmo começou pelo átomo. Dá para ter vergonha disso? Hoje ele é um arcanjo, ou seja, um espírito superioríssimo, né? Para não falar outra coisa. Né? Ele vai ter vergonha de ter sido um átomo? O que é um átomo? Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito, limitado ainda, não pode abranger o conjunto. Que é exatamente isso. No estágio que nós estamos hoje, nós não vamos compreender. Colocado aqui como nunca chegar a compreender, nesse estágio que se encontra. Não tem jeito. Né? Então, somente quando essa inteligência estiver no grau máximo de desenvolvimento, aí sim nós vamos poder ter o conhecimento, vamos ter entendimento, compreender a obra do Criador. Esse era o nosso assunto de hoje, que confesso a vocês que me fascina. É a parte científica, ou seja, é um pedaço da parte científica da doutrina espírita, da ciência, porque não dá para explicar as coisas sem que tenha realmente algo, um embasamento científico. Né? Minha bonita mulher aqui. Nossa, é fantástico, Luiz, fantástico. Seria tantas perguntas que eu não sei por onde começar, mas é fantástico. Agora, só uma dúvida. Se eu já fui um animal, acho que no começo você falou isso, que nós podemos ter sido um animal. Uma pergunta ou é uma afirmação? É uma pergunta. Ah, sim. Eu já fui um animal? Não, não você. Você não.
Todos nós fomos. Todos nós. Agora, lembre-se, é que esse é um assunto, Marileide, ele fere um pouco o nosso orgulho, sabe? Como que pode eu ter sido um animal? Então, não, a mim não fere, não. Não, ótimo. A Porque mim não. a maioria, não que a maioria, muita gente tem esse sentimento, sabe? Não admite isso. Só que é o seguinte, não vamos pensando em ser um animal. Vamos pensar na elaboração de um princípio que, com o passar do tempo, nessas experiências, ao longo de muito, mas é tempo que não acaba mais, né? E vai elaborando e vai melhorando, até que chega um momento que aí a gente está lá, sabe, com o pé na humanidade e com o pé na animalidade. Então a gente é aquele troglodita, sabe, aquele da idade da pedra, que, todo peludo, todo, né, cabeludo, né? Ai, que saudade, né? Mas tudo bem. Então a gente, né? Aí o que acontece? Ali naquele momento nós estamos mudando. Então nesse momento a gente pode se lembrar, puxa, aquilo era quase um animal e eu estava mudando de fase para o minal. Então, vamos pensar naquele momento, que dá até orgulho para a gente. Fala, nossa, eu me elaborei tanto, eu fui mudando, eu fui, sabe, na forja da vida, ou das vidas, né? E fui, até que eu cheguei naquilo. Aquilo que hoje a gente estuda, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, né? Aí veio o Homo sapiens sapiens, né? E tudo até que chega no homem. Então, olha, vamos pensar nisso, vamos pensar nessa evolução, né? Sabe, na beleza da coisa de fazer. Então, sim, nós viemos de animais. Será que foi um gatinho, um cachorrinho? Não importa, e nem tem lembrança para isso. Vamos pensar que a gente foi um princípio que foi evoluindo, e chegou onde nós chegamos. Né? Então, não vamos pensar no corpo, vamos pensar naquilo que é a essência, que é esse princípio inteligente que está o tempo todo evoluindo. Né? Essa é a beleza e é assim que eu vejo a coisa. Eu estou pouco ligando para que bicho que eu fui. Verme. Eu também. Então, não importa. Importa agora o que eu sou, é que evoluiu. É o resultado de uma elaboração, né? Sabe, aquilo que ele fala, tudo se encadeia, né? É do átomo ao arcanjo. Olha que beleza. Isso é uma poesia, mas é tudo em termos de ciência. É bonito isso. Então, essa parte do Livro dos Espíritos é fantástica. Eu convido, eu insisto, a gente já estudou, mas né, também num outro grupo, mas é pouco, porque agora a gente vendo isso, a gente lendo de novo, nossa, é assim de ficar maravilhado. Mas sim, Marileide, nós fomos alimentos, fomos sim, tá bom? A evolução das espécies, né? Do passe. Ai, gente, por mim eu ficava aqui até meia-noite falando desses assuntos. Eu não canso, não. A gente tem que encerrar, né? Então tá bom. Bom, primeiro, Luiz, obrigado pela força de hoje, da terça-feira. Né? Bom, enfim. Sempre maravilhoso quando você vem dar uma mãozinha. Então agora, gente, vamos, né? Fechar os nossos olhinhos. E elevar os nossos pensamentos. Agradecer ao nosso Pai maior e ao nosso amado Mestre Jesus e a todos esses que trabalham incessantemente pelo bem e pelo progresso. A beleza da aula de hoje é tão maravilhosa, ainda por entendermos nós como tão pequeninos na escala evolutiva, mas sempre no progresso. A beleza de entender
que é do átomo ao arcanjo, aonde vamos, e sabemos, mesmo que muitas vezes duvidemos, que somos amparados diariamente, 24/7, pelos emissários do Cristo e por Ele mesmo. E assim, com esse pensamento de gratidão pela oportunidade do conhecimento que ainda falta para muitos de nós, pedimos essas bênçãos de luz que agora recebemos e que recaem sobre nossas cabeças como uma cachoeira de águas cristalinas. E essas águas, elas nos acalmam, nos limpam, vão levando com elas as irritações, as perturbações, os problemas, as dores físicas, as dores espirituais, as incertezas, vão levando com elas aquilo que nos faz mal, aquilo que não nos acrescenta em nada. As nossas más tendências diárias vão diminuindo aqui nesse sentimento de luz, de paz. E assim recebemos o bálsamo que vem do mais alto escalão dos amigos espirituais, que recai não somente no físico, mas na alma. E assim ficamos mais fortalecidos, mais em paz, mais calmos. Como os raios de sol, num dia muito iluminado, num clima agradável, que toca a nossa pele e que transcende o nosso corpo, toca o nosso espírito. Somos revitalizados a cada minuto, a cada instante que estamos aqui, em comunhão, pensando e emanando as boas vibrações. E, acima de tudo, agradecendo. Agradecendo a este planeta que nós moramos, temporariamente. Agradecendo o corpo que temos, independente de como ele é. Agradecendo a vida que temos. Agradecendo os familiares que temos, o âmbito das amizades que fazemos, o emprego, e acima de tudo agradecendo as dificuldades, porque é no meio da dificuldade é que podemos entender e dar valor às coisas boas. E assim foi dito pelos amigos que ajudam aí a construir e elaborar tantos livros ilustrativos, que nos dizem que ainda é necessário o mal em sua extremidade para que possamos enxergar o bem. E assim, meus amigos, não vamos pedir para que esses obstáculos sejam tirados, mas vamos rogar ao Pai, ao nosso amado Mestre, a todos os mentores que aqui estão, que nos dê força e sabedoria para que não possamos em nenhum momento, se ao cairmos, desistir da caminhada. E assim, levados pelas mãos, encerramos a noite de hoje com um agradecimento puro e a certeza que sempre há o dia de amanhã para recomeçar. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Da nossa aguinha. Obrigada. Maravilhosa a palestra. Beijo, tchau. E a água, gente, não vai fluidificar? Já fluidificou, Cris. Porque não falou, eu falei, cadê? Não falou das aguinhas, eu achei que tivesse falado. Ih, esqueci, mas já foi. Pode ter certeza que já foi. Beijo. Sabe? Beijo, tchau.